Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, gente. Hoje o tema do vídeo é um tema muito importante. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre se isolar emocionalmente? Gente, eu acho que ultimamente, não só na internet, mas assim, na vida mesmo, ficou muito normal, muito normalizado o discurso de ai, ninguém precisa saber dos seus problemas e resolva todos os seus problemas sozinhas, porque ninguém precisa saber do que você passa. Enfim, esse discurso meio que incentivando vocês a se isolar e lidar com tudo sozinha e, tipo, a meio que não buscar ajuda. E eu acho que, gente, por incrível que pareça, eu acho que esse discurso pode ser um pouco perigoso, de certa forma, porque, gente, lidar com tudo sozinha é uma coisa muito, muito, muito difícil. Que no começo pode ser que vá dar certo pra você. Pode ser que, tipo assim, quando você começar a se isolar emocionalmente, começar a parar de falar as coisas pra todo mundo, todos os problemas, pode ser que no começo vá dar certo. Tipo, no começo você vá conseguir lidar com isso. Só que a longo prazo, isso não funciona, porque acaba que você fica meio que preso nos seus próprios problemas e preso nos seus próprios pensamentos, e isso começa a pesar. Tipo, eu acho que muita gente vê esse negócio de se isolar emocionalmente como uma forma de se proteger. Porque às vezes cresceu a vida inteira se isolando por medo do que as outras pessoas iam pensar se você se abrisse, e acaba que você acha que você tá mais protegido se você lidar com tudo sozinha e você meio que começa a sentir que só você se entende, sabe? Só que, gente, isso é muito ruim, porque acredite ou não, vai chegar uma hora que você vai se sentir sufocado, que você vai se sentir mal. E que esses problemas podem começar a parecer maiores do que eles realmente são. E eu acho que de certa forma, é até perigoso vocês lidarem com isso assim. E eu digo isso, gente, sendo uma pessoa que a vida inteira tentou lidar com tudo sozinha, com a vida inteira achando que eu precisava estar o tempo todo me protegendo das outras pessoas, porque na minha cabeça, se eu falasse do que eu sentia, se eu demonstrasse fragilidade, eu ia ser uma pessoa fraca e eu ia estar meio que me expondo a perigos, quando na verdade não é sempre assim, gente. Claro que tem pessoas que, se você expor sua fragilidade, elas não vão te ajudar. Elas vão usar isso, às vezes, até contra você. Mas é importante vocês saberem que nem todo mundo é assim, que tem gente que realmente se importa com você, que realmente vai ajudar se você falar sobre as coisas que você sente. E também entender que você não precisa lidar com tudo isso sozinha, sabe? Você não tá sozinho. Eu sei que às vezes parece que você tá, eu sei que às vezes parece que só você se entende, mas tem gente que te entende também. Só que você às vezes não deixa com que eles te entendam. E eu acho que, de certa forma, a internet tá até meio que colocando um certo medo nas pessoas, porque eu cansei já de ver vídeos, tipo, na minha For You, do TikTok, no Insta, até às vezes no YouTube, sobre como você, tipo, como as pessoas não vão lidar bem se você desabafar. Tipo, como você precisa lidar com tudo sozinha e romantizando você lidar com tudo sozinha. Só que, gente, não é legal. Tipo, não vai ser bom pra você lidar com tudo sozinha. Tem gente que pode te ajudar, por mais que você já tenha passado por uma experiência que você tentou ser ajudada e você não conseguiu essa ajuda que você precisava. Tem gente que vai te ajudar. Tipo assim, você não. Eu sei que às vezes quando você passou por uma coisa, quando em algum momento você buscou ajuda e você não teve essa ajuda, seu cérebro começa a criar uma barreira, porque ele acha que todo mundo que você procurar ajuda vai ser dessa forma, que todo mundo que você falar dos seus problemas também não vai te ajudar e vai te ridicularizar, enfim. E ele cria essa barreira pra te proteger. E você acaba não conseguindo. E eu entendo isso, gente. Eu já passei por isso, de não conseguir. Até hoje eu tento lidar um pouco melhor com isso, porque eu ainda sou meio difícil de conseguir desabafar, mas enfim.
Só que você precisa entender que, por mais que em algum momento da sua vida você tenha sido machucado, você tenha passado por uma experiência que você tentou ter ajuda e a pessoa não te ajudou, não é todo mundo que vai fazer isso com você. E tem gente na sua vida que, por mais que você ache que não, mas essa pessoa vai te ajudar. Porque ela se importa com você. E é muito importante também vocês entenderem isso e pararem com essa mentalidade de que, às vezes, até a própria internet coloca na cabeça de vocês que ninguém liga pros seus problemas. Eu já vi muita gente falando isso, ninguém liga pros seus problemas. Gente, não é assim. Tem gente que vai ligar sim pro que você tá passando. Tem gente que importa com você ao ponto de ligar pros seus problemas. Assim como eu tenho certeza que você tem pessoas na sua vida que você se importa com o que aquela pessoa tá passando, que você se importa com o problema que ela tem. E assim como tem pessoas assim na sua vida, tem pessoa. Você é essa pessoa na vida de outra pessoa. Deu pra entender? Tipo, não é porque tem gente que não se importa com os problemas das outras pessoas que ninguém vai se importar com os seus. Alguém vai se importar, só que primeiro você precisa deixar com que as pessoas saibam disso. E por mais que você pense, mas vai ajudar o quê? Eu falar pra pessoa se ela não pode resolver. Gente, às vezes você precisa literalmente só falar desse problema. Às vezes, falando desse problema, inclusive, você vai perceber que às vezes esse problema nem é tão grande. Às vezes você só precisava externalizar ele, sabe? Você só precisava colocar ele pra fora. E uma dica que eu dou pra vocês é, se você é essa pessoa que, tipo assim como eu, não conseguia desabafar de jeito nenhum, não conseguia falar um mínimo detalhe sobre o que você sentia, a primeira dica que eu dou é, tira da sua cabeça que todo mundo não liga pra você e que todo mundo tá nem aí pros seus problemas só porque algum dia alguém não ligou pra eles. Não é porque alguém algum dia não liga pros seus problemas que todo mundo vai fazer o mesmo, tá? Primeira coisa é tirar isso da sua cabeça. Outra coisa que eu daria muito essa dica pra vocês é, começa primeiro a escrever tudo que você sente. Escreve, pega um dia, assim, pega uma folha, um papel e começa a escrever. Você vai escrever tudo que vier na sua cabeça. Tudo que tá passando, você vai escrever e vai deixar. Eu comecei a fazer isso, gente, esse ano, e ajuda tanto, mas tanto, porque primeiro, escrevendo você consegue entender mais os seus sentimentos. Porque às vezes a gente não fala sobre nossos sentimentos porque nem a gente entende eles direito. E aí meio que cria um bloqueio na hora de falar, porque você não tá nem entendendo o que você sente, como que você vai falar pra alguém. Então ajuda nisso muito, de você começar a entender o que você sente, você começar a ver onde que tá o problema. E também ajuda na questão de você escrever é um jeito de você botar pra fora o que você tá sentindo. Seu cérebro, aos poucos, ele vai começando a ver que botar pra fora o que você sente é uma ação que te ajuda. É uma ação que ajuda você, sabe? Não é uma ação que te atrapalha, de certa forma. Não é uma ação que te deixa pior. É uma ação que te ajuda. Seu cérebro, seu subconsciente entendendo isso, vai aos poucos ficando mais fácil pra você externalizar o que você sente pra outras pessoas. E isso aconteceu comigo, gente. Eu comecei a escrever porque eu também era uma dessas pessoas que não conseguia falar nada do que eu sentia. Tipo, eu não conseguia nada pra ninguém. E nem pra psicóloga. Eu vou em psicóloga desde que eu tenho 11 anos por causa disso. E eu nunca consegui. E aí, esses dias eu comecei. Acho que faz uns 2 meses que eu comecei a escrever. E, gente, a evolução realmente é enorme. Enorme, enorme, enorme. Nesses 2 meses eu comecei a escrever tudo que eu sentia. E eu comecei a entender mais o que eu tava sentindo. Eu comecei a até me compreender mais, sabe? Ver de onde tava vindo o problema. E até comecei a considerar a ideia. Tipo, há um mês atrás eu tava começando a considerar a ideia de falar com alguém. Porque eu realmente tava vendo que meu problema era que eu não conseguia falar com ninguém. Eu queria muito e eu não conseguia. E aí, aos poucos, gente, esses tempos pra trás eu fiquei muito mal, realmente. E eu tava nessa mesma situação de pensar que ninguém ia me ajudar. Gente, eu realmente já tinha, tipo, meio que aceitado que ninguém ia me ajudar. Tipo, tem até uma anotação nesse meu caderno que eu uso pra escrever o que eu sinto, que eu uso até hoje. Até hoje, faz 2 meses que eu faço isso, mas enfim. Tem até uma anotação que eu escrevi falando
que eu queria gravar um vídeo sobre ninguém vai te salvar. Porque eu realmente tava achando isso. Que eu realmente tava no momento que eu tava pensando que, nossa, ninguém nunca vai conseguir me ajudar. Eu tava realmente nisso, sabe? Porque eu já tava meio que aceitando que falar com alguém não ia me fazer melhor, não ia fazer eu melhorar. E eu tava errada. Gente, eu tava muito errada, porque nesse meio tempo eu tive algumas crises de choro. Não sei ainda muito bem o que foi. Ainda minha psicóloga está investigando isso, inclusive amanhã eu vou nela. E enfim, mas eu tive uma crise de choro, assim, sabe? De começar a chorar, de me tremer na escola. E o que me acalmou foi que uma amiga minha veio falar comigo e, tipo, ela me ajudou, sabe? Tipo, ela realmente me ajudou. E, tipo, pela primeira vez naquele, tipo, faz acho que uma semana, 2 semanas isso, eu consegui falar um pouco do que eu tava sentindo. Tipo, eu não falei tudo, mas eu falei um pouco. E, gente, por incrível que pareça, me ajudou. Eu tava mal, tipo, fazia 2 semanas inteiras chorando. Quando isso aconteceu, que eu consegui falar, gente, eu parei de chorar. Tipo, já tô uma semana sem chorar por nada. Tipo, não que eu tenha me curado totalmente, mas eu tô melhor. Tipo, então realmente eu percebi que realmente desabafar ajuda. E aí eu queria trazer um vídeo disso pra vocês, porque eu sei que muita gente passa por isso também. Muita gente acaba não conseguindo externalizar seus sentimentos. E eu sinto que a internet tá romantizando isso, tipo, tá falando como se isso fosse algo bom. Não é, gente. Não acredita nisso. Não acredita que não tem ninguém que te ajudaria. Alguém vai te ajudar em algum momento, sabe? E então, assim, esse é mais um vídeo, tipo, de uma experiência que eu tirei um aprendizado. E uma dica também, gente, tá? Vocês não estão sozinhas. E eu confio muito que vocês vão um dia conseguir desabafar e vocês vão perceber que isso ajuda, gente, por incrível que pareça, ajuda muito. Então é isso, gente, é mais uma dica. Se você passa por isso também, cara, começa a escrever. Primeiro, começa a escrever. E você vai ver que alguma hora você vai estar realmente pronta pra externalizar tudo. Mas não deixe chegar num nível que você pense em fazer coisas ruins consigo mesmo, porque eu já cheguei nesse nível uma vez e não é legal. Tipo, tenta se curar antes de você chegar nisso. Não desista antes de falar com alguém, tá, gente? É muito importante. Não desista antes de falar com alguém. Porque por mais que você ache que ninguém vai te ouvir, gente, alguma hora alguém vai te ouvir. E, enfim, não se isole. Não se isole. É esse meu maior conselho, eu acho. Mas assim, gente, também não tenham pressa pra conseguir desabafar e conseguir falar do que você sente, sabe? Respeita seu tempo também, porque pra alguém que nunca falou sobre o que sente, falar do nada pode não dar certo. Então, assim, respeita o tempo. Pra mim, demorou 2 meses pra mim conseguir falar um pouco. Ainda não consegui falar tudo do que eu penso, mas pra mim começar a conseguir me abrir, demorou não 2 meses, né? Porque eu tenho 15 anos e há 15 anos eu vivo assim. Mas eu falo, desde que eu comecei esse processo de escrever e tal, foi 2 meses pra mim conseguir falar com alguém um pouco pela primeira vez. Mas pode ser que pra você seja menos, pode ser que pra você seja mais. E tá tudo bem. Só não desiste no meio do processo, tá, gente? Tipo assim, sua vida importa. E é isso, sabe? Toma o tempo que você precisar pra conseguir. Não tente também se forçar a algo. A hora que for pra você conseguir falar, você vai conseguir. Só que não desista de você mesma, sabe? Tenta até você conseguir. Enfim, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que de certa forma eu tenha conseguido ajudar vocês, eu tenha conseguido, não sei, esse vídeo consiga ajudar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!